nome é Everton William e estou aqui trazendo para você um curso fantástico. É um curso sobre Linux. Esse curso ele vai trazer para vocês as funcionalidades e as diferenças e as igualdades entre o Linux e também o Windows. Lembrando que quando a gente fala Linux, a gente está falando de algo muito abrangente, tá? O que eu vou passar para vocês aqui neste mini curso é, na verdade, sobre o ambiente de trabalho desktop KDE, na versão 4. Tá? Quando a gente fala, então, em ambiente gráfico também, a gente pode abrir um leque muito grande. Se você tem aí, instalado na sua máquina, um Linux qualquer, pode ser qualquer um, e ele não tem o KDE, você não vai conseguir seguir o nosso curso. Tá? Você vai precisar aí instalar o ambiente KDE. Se você tem qualquer Linux, independente se é Fedora, se é Ubuntu, se é Mint, enfim, qualquer um, e que tenha um ambiente gráfico KDE, você vai conseguir seguir todo o nosso curso, todo o nosso mini curso. Por que o KDE? Por que eu escolhi o KDE ao invés de um outro ambiente gráfico? Eu escolhi o KDE porque eu tenho muita facilidade com ele, gosto muito dele, acho ele um ambiente muito bonito, muito robusto, eu vejo nele uma qualidade fantástica em questão de usabilidade, em questão de facilidade, em questão de disponibilidade. Ele é muito prático de ser utilizado e também ele é muito próximo da versão Windows, da versão antiga do Windows. Lembrando que o Windows 8 está muito diferente, mas o Windows 7 ele é muito parecido com a versão do Windows 7. Então isso vai ser muito fácil para quem utilizava o Windows vir para um ambiente Linux KDE. Lembrando assim que esse curso aqui ele está direcionado para o Fedora mais KDE. Mas como nós vamos trabalhar diretamente, especificamente com o ambiente KDE, indifere se você vai estar utilizando uma outra distribuição ou não. Então, nesse mini curso, você pode estar com qualquer distribuição, desde que você conheça também alguns comandos. De repente, a gente vai lá para o console e você precisa executar alguns comandos. Aí você vai ter que conhecer os comandos dentro da sua distribuição. Não muda muito, tá? Mas muda algumas coisinhas na parte do Linux, na parte de terminal. Mas na parte visual, na parte KDE, você não vai ter nenhum problema e poderá nos acompanhar. Perfeito? Bom, o ambiente visual que você está vendo aí, ele é o KDE. Existem vários outros. Existe o GNOME, que é um ambiente muito bonito, um ambiente muito robusto, um ambiente cheio de efeitos, é muito fantástico também. Só que eu acho ele meio pesado, ele é um ambiente um pouquinho, exige um pouco do computador. Então você precisa ter um computador bom, um computador que tenha bastante memória e que consiga executar todos os efeitos visuais dele, principalmente ter uma boa placa de vídeo. Existem também alguns outros ambientes bem menos robustos que o GNOME e o KDE, como por exemplo o XFCE, que é um ambiente bem leve. Ele é baseado lá no GNOME, né? Ele foi também baseado em GNOME, então ele é um ambiente bem tranquilo, bem prático de utilizar e bem leve. Então, para computadores que não tem muita memória, que não tem muito poder de processamento, o ambiente XFCE é muito bom. Existe também o LXDE, que também é um outro ambiente, também bem leve. É um dos ambientes mais leves que eu conheço. Tá? Ele tem uma aparência muito parecida até com o KDE. Ele é bem parecido com o KDE. Tá? Existem outros, como o E17, enfim, são vários ambientes que você pode utilizar. Neste curso, nós vamos focar no KDE, que é o nosso objetivo. O outro objetivo desse nosso mini curso aqui é o quê? É fazer a migração mesmo, tornar você, fazer com que você tenha coragem de sair do Windows e vir para o Linux, e vir para o ambiente Linux. Conhecer as funcionalidades do Linux vai fazer, de repente, que você venha para esse sistema operacional. Esse é um outro objetivo. É aumentar a comunidade Linux e tentar tirar do mundo pago, porque todo mundo acha que o que é pago é melhor,
na verdade nem sempre, perfeito? Mas tirar esse conceito de que o pago é melhor e trazer o pessoal aí para o ambiente Linux. Lembrando que muitas organizações governamentais hoje utilizam o Linux, por ele ser gratuito, né? E por ele ser muito estável, perfeito? Talvez você ouça pouco falar em Linux para desktop, ou seja, Linux para residência. Às vezes você vai ouvir muito esse negócio de servidores Linux. Porque, na verdade, o Linux ele nasceu para ser um servidor mesmo. Ele nasceu para ser robusto, como um grande servidor. Mas ele também tem a proposta de ser desktop. Então, você vai ver distribuições. Quando a gente fala de distribuições, são não digo marca, mas são as equipes, são os grupos que desenvolvem. Então, a gente tem várias distribuições, vários grupos que desenvolvem o Linux. Então, você tem o OpenSUSE, você tem o Fedora, que você tem aí o Red Hat, você tem que mais? Ubuntu, Kubuntu, você tem várias versões, tem várias distribuições. Essas distribuições são grupos de pessoas que desenvolvem o sistema operacional. Então, você vai ver que algumas distribuições, alguns grupos desses daí, eles fazem como o próprio Windows faz. Tem versões para o servidor, versões robustas para servidor, e as versões menos robustas e mais direcionadas para o usuário final, que são os desktops. O Fedora ele é um sistema operacional voltado para o desktop, como o Ubuntu também é. E a facilidade deles são muito parecidas, muito tranquilas, tá? Então essa vai ser a nossa ideia, vai ser trazer para você as funcionalidades do Linux, do KDE principalmente, para o mundo Windows. Você vai ter essa apologia, né? Você vai conseguir entender o que um tem e o que o outro tem, qual que é a funcionalidade. Lembrando que sistema operacional é a base do computador. Sem o sistema operacional, você não vai conseguir resolver nada no computador. É ele que vai fazer, é ele que vai dar vida para o seu computador, é ele que vai fazer ele funcionar. Perfeito? Bom, conhecendo tudo isso daí, eu quero agora apresentar aí o meu trabalho. Eu estou com esse blog aqui, um blog bem novo, ele tem 2 meses apenas, hoje sendo dia 16 de fevereiro de 2015, tá? Ele tem apenas 2 meses de vida e ele tem várias matérias, muitas matérias do Linux, principalmente do Fedora, com KDE. E aqui nessas matérias, na verdade são matérias, não são vídeos, tá? São matérias. Nessas matérias, eu estou explicando como configurar o Fedora para se transformar em um sistema operacional do tipo desktop, ou seja, para as pessoas finais. As primeiras matérias que eu trouxe para vocês é a pós-instalação do Linux. Então tem a parte 1, a parte 2, a parte 5. Essa pós-instalação ela vai explicar para vocês o que fazer após ter terminado de efetuar a instalação dele. Quais são os programas que você precisa instalar para você ter o potencial total do Fedora em funcionamento. Tá? Ali eu vou ensinar para vocês o que é um repositório, para que servem os repositórios. Eu vou explicar para vocês o yum, que é um comando do Linux, do Fedora, na verdade, né? Que vai fazer a instalação das aplicações. Eu vou explicar as aplicações mais usuais das pessoas que utilizam o Fedora. Vou ensinar vocês a instalar o Blender, vou instalar o Office, né? Vou ensinar a instalar o que mais? Tudo o que você imagina que você instala no Windows, você vai aprender a instalar aqui nessa sequência de matérias que tem aqui no meu site, tá? Desde instalar o Office, vamos dizer assim, né? A suíte para escritórios, até a instalação de aplicativos como que se diz?
aplicativos para você trabalhar com vídeos, áudios, essas coisas mais. Acesse lá o nosso blog, conheça o nosso blog, veja as nossas matérias, conheça as nossas matérias e siga-nos nas redes sociais. Tá? Você pode me seguir no Facebook, no Twitter, no Google+, você pode me seguir no LinkedIn e também curtir lá o nosso YouTube, tá ok? Se você estiver passeando aqui, não esqueça de compartilhar também para os seus amigos, para que eles possam conhecer e poder desfrutar também desse monte de matéria que tem aqui sobre o Linux. E também vou falar um pouquinho de desenvolvimento mais para frente. Já comecei a falar, tá vendo? Ó? Já tem uma primeira matéria super bacana, essa matéria que eu escrevi aqui. Dá uma olhadinha que vocês vão gostar bastante. Beleza, se você quiser saber um pouquinho por que eu montei esse blog, tem aqui. Se você quiser entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail por aqui. Enfim, está aí o nosso blog para você poder participar e ficar com bastante conhecimento. Para que nós não fechamos, né, essa vídeo sem nenhuma explicação, sem o que é realmente o sistema operacional, eu vou falar um pouquinho sobre a área de trabalho, tá? Então aqui, depois a gente vai falar com mais detalhe nas próximas vídeos. Aqui você está vendo então a área de trabalho. A mesma coisa que você tem lá no Windows. Você tem o papel de parede, você tem a área de trabalho com papel de parede. Esse cara aqui é um painel de links, a gente chama de links aqui no Linux, mas na verdade são ícones, tá? Os ícones de acesso, os atalhos de acesso, nós chamamos de link aqui. Você tem um painelzinho de configurações da área de trabalho, você tem a barra de ferramentas aqui, muito parecida com o Windows. Você tem aqui os itens que estão em execução, né? Os itens de configuração, como por exemplo o Wi-Fi, o Bluetooth, conectores, o som, a área de transferência, tá? Temos o relógio, temos aqui o calendário, ó. Temos o menu iniciar, ou seja, o menu Fedora. Esse menu Fedora ele é dividido em algumas partes, olha, é dividido em favoritos, em aplicações, computador, recentemente usados, né? Usados recentemente, sair. Se você acabar de instalar também o Fedora, ele vai estar tudo em inglês. Então entra lá no nosso blog, lá tem uma forma de você traduzir para o português, o KDE em português, você vai conseguir fazer e acompanhar nossas matérias, tá? Aqui na área de trabalho, igualzinho, idêntico ao Windows, botão direito do mouse, você vai ter algumas opções, entre elas a configuração da tela, ou seja, a configuração da área de trabalho, nesse caso chamado de ecrã por omissão. O KDE trabalha com vários tipos de área de trabalho e essa daqui ela é ecrã por omissão. E aqui a gente tem algumas funcionalidades da barra de tarefas. Se você clica aqui, ele vai abrir algumas opções da barra de tarefas. Se você tira, ele vai fechar. Aqui são algumas funcionalidades também da área de trabalho, né? Que você pode adicionar alguns itens na área de trabalho. Enfim, aqui é a nossa área de trabalho. Esse carinha aqui você pode remover, você pode mover, você pode tirar daqui, jogar para o canto, você pode jogar para cima. Enfim, você pode trabalhar da forma que você quiser. Bom, é isso. Nessa primeira aula eu queria mais apresentar para vocês a ideia do nosso curso, o mini curso. A ideia é fazer com que você migre do sistema Windows para o sistema Linux sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema, de forma tranquila e suave. Tá? Outra coisa é mostrar para vocês que o Linux não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha que é. Ele é um sistema operacional muito tranquilo e muito fácil de utilizar. E que o KDE ele não é também um ambiente ultrapassado. Ele é um ambiente muito moderno, cheio de recursos, e eu considero ele o mais maduro de todos. Entre todos eles, o mais maduro, o mais completo que existe, com mais recursos. Claro que o Ubuntu, a distribuição Ubuntu, foi lá e caprichou também no GNOME deles lá. Mas se você pegar o ambiente GNOME puro, o GNOME 4, você vai ver que algumas coisinhas não tem que tem lá no Ubuntu. Por isso que muita gente gosta do Ubuntu, porque ele é muito prático. Tudo é feito via tela.
tá? Então, se você pegar uma versão Ubuntu e colocar o KDE, você vai ver que algumas opções que eu não tenho aqui, você vai ter aí. Isso é normal, tá? Dependendo da distribuição. Beleza? Então, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai desmembrar essa área de trabalho aqui. A gente vai conhecer um pouquinho como funciona a área de trabalho do KDE. Vai acompanhando a gente, vai seguindo a gente, vai lendo nossas matérias e não perca nenhum vídeo e compartilhe. Fique conosco. Um grande abraço, meu amigo, um grande abraço, minha amiga, e que você consiga aprender agora de verdade, de forma gratuita, esse maravilhoso sistema operacional. Até mais.